ligar realmente a essa concentração de se doar, né, se deixar ser útil. E aí, então, o perispírito vai se expandindo, né? Nós vamos nessa aula daquela leveza. Aquela leveza significa, então, boa noite, Zé. Significa essa prática da concentração e levando, então, a dar a condição para que o plano espiritual faça de cada um de vocês um veículo. Boa noite, Gumar. Faça de vocês, cada um de vocês, um veículo dessa comunicação preciosa que estamos aqui nos prontificando para desenvolver e realizar. Então, boa noite, Adelaide. Então, Boa vamos noite, começar senhor. aqui no estudo da consideração. As atividades normais do espírito se desenvolvem em 3 campos mentais bem definidos. Então, ele coloca aqui o subconsciente, que é o conjunto de conhecimentos e experiências anteriormente adquiridos e que vão se armazenando aos poucos na zona obscura e que, por efeito de repetições insistentes, acabam por se tornarem espontâneos e instintivos, estabelecendo para suas manifestações um regime de harmonioso automatismo. Então, essas áreas do nosso psiquismo, da nossa mente, elas então estão sendo colocadas aqui, em primeiro lugar, o subconsciente. Então, a definição que a psicologia oficial, que é praticada, né, ela coloca, né, que é de Freud, divide a nossa consciência em consciente, subconsciente e inconsciente. A grosso modo, essa diferença dessas áreas da nossa mente, o consciente é aquilo que você está disponível, lembrando. Então, o que aconteceu, digamos, há 1 hora atrás, o que está acontecendo agora, né, vai de tudo consciente. O que aconteceu ontem, né, a gente lembra, onde a gente foi no dia anterior, né? As pessoas mais próximas, então, estão no consciente. No subconsciente, são coisas que aconteceram há mais tempo, há 1 mês atrás, né? Há 1 ano, né? Então, o subconsciente. Se não vão lembrar com mais dificuldade, você vai demorar um pouco para lembrar o que aconteceu naquele lugar, o que foi, naquele local, o que você conversou. Então, a coisa aconteceu há mais tempo. E o inconsciente são coisas bem do passado, né? E, então, as nossas reencarnações estão no inconsciente. Mas, para o Espiritismo, tanto o consciente como o subconsciente e o inconsciente, que na psicologia dá ideia. Então, o que fala inconsciente? O que é inconsciente? Coisa que você não lembra, né? Coisa impossível de se lembrar. É uma ideia de coisa que está dormindo, parada, inacessível, né? Para o Espiritismo, não. Para o Espiritismo não existe inconsciente. Existem áreas mais antigas que você não tem acesso, elas não estão acessíveis a lembrar. Você lembrar o que você fez há 10 anos atrás, né? Numa sexta-feira do ano de 1900, né? De 1990, né? 1980, né? Você não vai lembrar. Mas essas informações estão presentes, influenciando nossas decisões, nossos pensamentos. As nossas encarnações, elas influenciam a maneira de a gente ser, né? As nossas aptidões, as nossas tendências, as nossas vibrações. Então, é essa a ideia que a psicologia de Freud tem, no espiritismo, ela se amplia bastante, porque além de ver a nós, nesse sentido de ser acionado, então vamos supor que nós temos uma coisa a acertar nessa encarnação, né? Um débito, uma tarefa, ela está presente, né? Ela vai estar acionando as nossas lembranças, as nossas decisões. Então, essa possibilidade é real para o espírita. E aí, então, nós, nessa informação que a doutrina espírita nos dá, amplia essa ideia, trazendo, então,
uma vivência, né, real daquilo que a gente viveu em vidas passadas. É evidente que nós vamos lembrar o que é do subconsciente, do consciente, do que aconteceu o dia anterior, com mais facilidade. Não vamos lembrar a encarnação, porque, se vocês se lembram, no livro Nosso Lar, aquele casal que recebe o André Luiz através do seu filho, né, que trabalhava com o André Luiz no hospital, né, e vai para a casa do casal, ela conta, né, que, no caso, ela estava lá no plano espiritual, o marido estava já no plano físico, né, e ela iria encarnar. E conta que eles fizeram, eles dois, né, antes dele vir para a Terra, fizeram um curso para relembrar reencarnações, com detalhe. Então você sabe, você tem informações, essas reencarnações, elas influenciam as nossas ações, as nossas decisões, mas elas não estão acessíveis profundamente, claramente, em detalhes em nossa mente, porque senão nós não suportaríamos, né? Então nós estamos nesse processo de evolução. Conforme nós vamos aprimorando nosso comportamento, desenvolvendo a mediunidade, um passo importante, nós vamos tendo condições de ter acesso a essas informações. No caso lá, então, aquele casal que a esposa recebe o André Luiz, que na casa do quem ele ficou, só vocês verem o livro, né, o Nosso Lar. Está lá, eles fizeram numa das ações de cursos e de trabalho para a sua evolução, a lembrança de encarnações passadas. Então, aqui nós vamos falar sobre o subconsciente e sabendo que ele é coisas já passadas há um ano, digamos, simbolicamente falando, mas que volta e meia a gente lembra alguma coisa, a gente influencia alguma coisa, que nós devemos fazer tal coisa, que nós devemos ir a tal lugar, que nós conhecemos tal pessoa, ele vai influenciando nossas ações. Então, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham percebido é uma sutileza, é algo profundo, é algo importante, que nós vamos devagarinho, né? Nos conscientizando, a área da nossa mente, muito decisiva em nossa condução, em nossa maneira de agir, em nossa capacidade de realizar nossos objetivos, nossas tarefas, né? Tudo bem? Espero que esteja tranquilo, né? Então, continuando, nós temos aqui o seguinte: a maioria dos atos de nossa vida comum pertence a esse setor que, aliás, é dos mais perfeitos no seu funcionamento em razão das referidas repetições, que operam em verdadeiro selecionamento nos valores que devem ser arquivados. O eventual, o transitório e o superficial vão para o inconsciente, porque não perduram, mas aquilo que, voltando à carga, insiste e se repete, isso então seleciona-se por si mesmo com o tempo e fica arquivado. Então, os fatos que são menos importantes já vão direto para o inconsciente, né? Ficam lá. Eles têm menos acesso para a nossa mente, na hora que procuramos lembrar coisas que nós vamos ser acionados, um fato que aconteceu. Isso aconteceu um ano passado. Aí você lembra. Mas tem coisas que você não consegue lembrar, e são coisas menos importantes que ficam no inconsciente. São mais difíceis de ser acessadas, mas estão lá. Nada se perde. A nossa mente é capaz de registrar tantas coisas que uma pessoa na mediunidade, né, que está numa sala, e aí tem coisas que ele não olhou, né, que cor que é, aquele frasco, ou aquele copo. Em desdobramento, a pessoa lembra desses todos os detalhes, das cores, todos registrados em nós, né? Só que não são acessíveis, só é acessível
aquilo que vai trazer uma atitude para as tarefas do dia a dia, né? As nossas realizações, né? Que se prestam naquela encarnação, né? Tudo bem? Estou sendo claro? É um assunto mais profundo, né? Esse aí, mais delicado, mas importante, evidentemente, né? Então, vamos agora ao consciente. O consciente das atividades do presente, do que está sendo vivido, experimentado, compreendido e assimilado no agora, sob o controle e superintendência da razão. Atividades que se processam em uma zona lúcida e dependente da vontade. O consciente, então, é aquilo que você está vivendo no dia a dia, né? Nós estamos aqui numa reunião, estamos fazendo um estudo de mediunidade, estamos aí com a Gisele, com o Inácio, com o Ademir, a Daniela, a Conrado, a secretária nossa é a Arcília, né? Então a Adelaide. Então nós estamos conscientes. Essa área, ela é a mais importante, é a que nós devemos desenvolver mais, né? E na psicologia de Joana de Ângeles, que nós estamos no sábado, ela destaca uma área dentro do consciente, que também é consciente, chamado ego, o famoso ego, né? Esse ego, então, é uma área do consciente. Então, funciona assim, o ego tem a informação que nós usamos mais prontamente, que é o nosso nome, a família a que nós pertencemos, o nosso endereço, né? O centro espírita que nós frequentamos, né? As pessoas com quem nós convivemos, nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Tudo isso, então, está no ego. O ego, então, ele tem essa informação pronta, você não precisa pensar. Você sabe como é o seu nome, onde é que você nasceu, né? A cidade que você mora, né? A cidade que você vive. Isso aí está claro, né? Isso tudo está no ego, é uma área do consciente. Agora, o que você fez, o que você vai fazer hoje? Você, então, se levanta. Você não vai lembrar quem que eu sou, onde é que eu moro, que família eu pertenço, porque está tudo no ego. Está acessível, né? Mas você vai pensar, hoje eu tenho uma consulta para ir, hoje eu tenho uma reunião na reunião que eu vou participar à noite, eu tenho que levar tal livro, eu tenho que ler tal lição, para que vai se falar. Você então fica pensando, sim, agora eu sei, eu vou ter que fazer tal. Essa área, então, você vai ter que pensar, que é do consciente. Então, já são coisas que você tem que fazer um esforço para lembrar. Então, o consciente, ele tem essa informação. Você vai lembrar que você vai na reunião, a tal hora, você se comprometeu a levar tal livro, ou falar sobre tal assunto, mas você tem que fazer um esforço. Já vai saber seu nome, sabe onde você mora, quem são seus pais, isso aí está no ego. O ego é uma informação pronta, né? Essa condição de prontidão que nós temos, de saber o nome, de saber onde mora, que cidade mora, é natural que você tenha pronto em você. E o objetivo da doutrina espírita, da psicologia de Joana de Ângeles, é ampliar esse ego. É transformar esse ego numa área maior, de maneira que vai confundindo com o consciente. Então, nós vamos expandindo o consciente. Essa forma, então, você trabalha, né, com informações importantes e você é mais assertivo, você é mais ativo, você é mais forte nas suas ações com essa ampliação. Esse é o objetivo da psicologia de Joana de Ângeles, que é dessa área do consciente que vai do ego, né, que tem as informações principais já disponíveis, ampliando para que outras informações, outras áreas, você vai também tendo tão pronta quanto levar seu nome, lembrar onde você mora, que cidade você mora. Então você não precisa fazer esse esforço de ir lá achar qual o seu compromisso, o que aconteceu. Tá dando para entender, tá dando para acompanhar, tudo certo, tudo bem? Isso é muito importante, né? É fundamental, é aí que gera as nossas ações, né? As nossas decisões, né? Nesse conhecimento, no tornar essas informações
disponíveis em nossa mente. Certo? Então vamos lá. Agora vem o supraconsciente. Um estado de expectativa, de anseios, aspirações e esperanças, de idealizações e de fé em coisas que hão de vir, e todas contidas em germe nos produtos atuais da razão do consciente. Então, é uma área que o Degarmon coloca aqui, que é sobre o consciente. Ele, então, diz que nós temos, informa que nós temos uma área que fala mais das aspirações, então, de coisas do futuro, né? De realizações que nós temos. Então, eu quero me tornar um profissional numa área, me formar, eu quero me tornar médium e ser um psicólogo, uma psicofonia. Então, são essas áreas que você está construindo, ainda não estão bem estabelecidas, bem desenvolvidas em você. Essa área, então, que ele chama de supraconsciente. Então, prosseguindo, não tendo nenhuma dúvida, nós vamos em frente aqui agora no segundo outro ponto de vista, acrescentamos que as faculdades do consciente são diversas, se bem que, para o nosso estudo, somente nos interessam as quatro seguintes. Então, as atividades do consciente. Então, o que ele faz, né? Atenção. Ato mediante o qual a mente ou estado receptivo e vigilante volta-se para dado objetivo, assunto ou acontecimento, no sentido de receber impressões sobre eles. É uma janela que a mente abre para fora para saber o que se passa no exterior, utilizando-se dos sentidos físicos, que são órgãos de relação com o meio ambiente. Então, o consciente, ele vai ter as informações que você precisa. Hoje eu vou, então, em tal local, que eu tenho um compromisso, eu vou fazer uma reunião a tal hora, então, e tem as capacidades psicológicas, que naquele momento que você vai se lembrar quais são os seus compromissos, né? Você dirige a atenção para essa área do seu psiquismo. Então, o consciente tem esse recurso. Então, são áreas de registro e de atividades que dirigem as suas ações conforme você necessita. Quando você está numa reunião, por exemplo, você vai usar o consciente, saber, eu estou na reunião, estou aqui no Centro Espírita, na Fraternidade, né? Irmão Rodolfo, estou aqui junto com meus companheiros, e estou aqui me colocando disponível, relaxando, né? Tudo isso é uma área que a atenção dirige os seus pensamentos e o seu trabalho no seu relaxamento muscular, né? De atenção, de deixar de pensar naquilo que você fez durante o dia, onde você foi, o que você conversou com o seu familiar, e a atenção, então, vai apagando essas áreas e focalizando, né, aquele fato que você está ali na reunião. Então, a atenção é uma área do consciente que vai focando a atividade que você está fazendo, aquele objetivo que você está querendo realizar, né? Então, desviada que seja a faculdade, mesmo que por breves momentos, do ponto de interesse, formam-se soluções de continuidade que prejudicam o conhecimento mental a ele referente. A atenção, portanto, é um ato de recepção e de impressões ambientes. Então, o que eu estava comentando, você está lá na reunião, você está focando
atenção para o silêncio interior, para o ambiente, para o local que você está, fraternidade espírita, irmão Rodolfo. Aí você começa a pensar numa conversa que teve durante o dia, num compromisso que você teve, num fato que aconteceu durante o dia. Você corta aquele pensamento e volta para a atenção ali na reunião, na fraternidade espírita irmão Rodolfo, né? Você volta a sua atenção ali. Aí, de repente, você está pensando num outro fato que aconteceu. Então, essas quebras, né, de concentração, a atenção perde o foco, ela vai para outro ponto, vai dificultando o relaxamento, a expansão do perispírito. Então, nós vamos devagarinho treinando a mente, e a atenção, então, vai se treinando para que não aconteça isso, ou aconteça com menor tempo. Você já identifica logo e volta a sua atenção. Aí você vai educando a sua atenção para que tenha uma boa participação na reunião, tenha mais facilidade para participar nas reuniões futuras e até para as atividades suas, né? Então você vai ampliando o seu consciente vai ficando mais eficiente, com a atenção mais bem disciplinada. Então, tudo bem? Alguma coisa, fique à vontade para colocar, né? Para que essa questão seja bem aproveitada, que é muito importante, né? Podemos voltar, inclusive, nesse assunto profundo, um assunto que envolve bastante as nossas realizações, né? Aí vem a concentração. Então, provavelmente, dito que é o assunto do capítulo, né? A concentração, ao contrário do precedente, a concentração é um ato mental intensamente ativo, mediante o qual focamos a mente sobre dado ponto de interesse, com a ideia deliberada de atingir determinado fim. Diferentemente da atenção, a concentração fecha as portas da mente para o mundo exterior, corta as ligações sensoriais com o ambiente externo, passando então a atuar inteiramente na zona psíquica. Então a concentração é quando você consegue educar a atenção. Não é agora, então eu prefiro a concentração. Então não vou usar a atenção. A coisa não é assim. É uma educação. Então você começa na atenção, conforme você vai aprimorando a atenção, você vai melhorando a sua concentração. Quando então você consegue um tempo razoável, né, concentrado, você para de pensar nas coisas que aconteceram durante o dia, para de pensar num fato que você se lembra naquele momento. Conforme vai diminuindo, você vai se concentrando. A concentração é um processo que você vai dar atenção, educando para chegar à concentração. Quando então você está estabelecendo um tempo mais ou menos expressivo, maior na reunião, até uma boa parte da reunião, sem desviar o assunto, sem cochilar, né, sem desviar a atenção, você está conseguindo chegar na concentração, que é algo que vai se constituindo permanente, é um avanço que você vai ter, é um avanço de sua capacidade mental, fundamental para o exercício da mediunidade, para então a expansão do perispírito e a condição para que haja a comunicação mediúnica, seja ela qual for, a aproximação de uma entidade que vai se juntar ao perispírito seu, né, e fazer a comunicação. Tudo bem? Então, atenção. Boa noite, Luciano. Concentração e atenção consciente, atenção, que está uma atividade do consciente, e fortalecendo a atenção, chega à concentração. É evidente que nós temos algum ato de concentração. E aqui nós vamos desenvolver isso com mais intensidade, para que essa concentração seja mais longa e mais profunda. Esse é o objetivo que nós estamos aprendendo aqui e que vai ser realizado nas reuniões presenciais, né? Trazendo um benefício não só para o exame de unidade, como a nossa vida pessoal. Então, está tudo bem, não tem nenhuma colocação.
nem algo a colocar, vamos prosseguir. Importante que vocês entendam bem e compreendam todas essas questões e fiquem com boa compreensão de tudo que está sendo dito. Continuando. Meditação. Ato psíquico segundo o qual a mente, inicialmente concentrada em dado ponto de interesse, entra-lhe na intimidade pela sucessão contínua de análises parciais, remontando de efeitos a causas, de antecedentes a consequentes, para, afinal, obter conclusões gerais, percepções e conhecimentos de caráter integral. Então, a meditação é uma prática que vem lá do Oriente, né, principalmente da Índia, né, que fazem, já tem essa prática. E ela, então, se mostra como algo fundamental, é como o nosso alimento. A meditação é como se fosse o nosso alimento. Como tomar água, né? Então, uma área lá do Oriente que está incorporada hoje. É comum encontrar pessoas que praticam meditação. É evidente que, assim como a atenção e concentração tem esse processo de aprimoramento, a meditação igualmente. Então, tem meditação e meditação, porque ela atinge níveis bastante profundos, né? Bastante agradáveis, bastante fortalecedores. E o exercício dela também pode ser diário, pode ser 2 vezes por dia, né? A pessoa, depende dela ter essa vontade e ter tempo, né? E achar o tempo, né? Porque o tempo tem para exercer essa atividade. Ela vai ajudar na concentração. Conforme você consegue a meditação, você consegue melhorar a concentração. É algo bem ligado, meditação e concentração, as duas coisas bem ligadas, né? Então, a meditação tem até no grupo Estudando as Obras de Joana de Ângeles, 3 áudios lá, que eu coloquei, né? Está lá no começo do grupo, né? Você tem que ir lá no início, né? Que são com o Divaldo Franco e da Joana de Ângeles, que é para treinar a meditação. São áudios muito bons. Eles vão dando os passos, né? Vai relaxando o rosto, vai relaxando o couro cabeludo, vai relaxando os braços, né? Vai fazendo esse relaxamento e mostrando, né, como conduzir a mente para a meditação. E são muito eficientes. Eu uso esses áudios, né, já há bastante tempo, né, e me ajuda bastante, né? É algo que tem me dado bastante condições de realizar esse ato precioso que é a meditação. É evidente que quando a gente desenvolve essa capacidade, a gente deve fazer até sem nenhum pensamento de mensagem, ficar no máximo com a música leve, né? Mas aqueles áudios que eu estou me referindo, que estão lá no grupo Estudando as Obras de Joana de Ângeles, são para você saber como se colocar mentalmente para exercer a meditação. E conforme consegue atingir um tempo razoável, no mínimo uns 10 minutos, geralmente o bom são 20 minutos. O bom é 20 minutos. Consegue atingir 20 minutos, você vai melhorando a concentração. Você vai melhorando as suas condições de bem-estar, né? E de fortalecimento interior. É muito importante. Então, a mediunidade cria esse laço, né, com o exercício de conseguir a atenção e a concentração. E a meditação não é que você vai conseguir a meditação. Ela já é uma coisa física. É você sentar, lá nesses áudios explica, né, relaxar, e fazendo um relaxamento de todo o corpo. Então, é coisa que você vai fazer
exatamente assim, desse jeito, você vai desenvolvendo, né? Então, não tem que eu ainda não tenho consideração, ainda não. Você vai conseguir, com essa sequência, de sentar, relaxar, reservar esse tempo, seja 5 minutos, seja 10 minutos, o que você puder. E ao fazer a sequência que está lá nesses áudios, né, você vai fazer uma coisa física e vai se educar no seu corpo, nesse relaxamento, nessa sequência, nessa compreensão de como está se desenvolvendo a mente. E com isso, conseguir melhor concentração, melhor atenção. Tudo certo? Tudo bem? Dá para entender bem? Quiser alguma coisa, alguma acrescentar algum fato, fique à vontade. Nós estamos aqui, né, para esse processo de compreensão e dar a condição para cada um de vocês de um bom aproveitamento, né, uma boa realização. Então, tudo bem, vamos prosseguir. Êxtase. Finalmente, estado quase sempre sequente a concentrações ou meditações, conforme a flexibilidade mental do operador, que leva o espírito a se derramar fora do seu corpo, em beatitude e abstração, ligando-se a coisas do mundo etéreo, mediante desprendimento do mundo físico, rápido psíquico, que leva muitas vezes o espírito a regiões elevadas do mundo invisível, exteriorização ou desdobramento espiritual, que pode durar tempo, às vezes, considerável. Então, no êxtase, ele é ligado ao desdobramento, né? Então, nesse processo de meditação, o perispírito expande, né? Fica maior do que o corpo, vai ficando bem maior, né? Então, gera essa área que é da mediunidade. Aí acontece a psicofonia, acontece a psicografia, acontece a audiência, né? Com essa condição de expansão, todas as ações da mediunidade. Agora, tem aquele que consegue se desdobrar, sair do corpo e se afastar do corpo, pelo cordão fluídico, né? Tem aquele que consegue isso, aquele médium que tem essa capacidade. São raros, né? Esse médium que consegue essa condição de desdobramento, ele pode, então, chegar a essa condição daqui que está sendo estudado, que é o êxtase. Quando ele consegue essa condição, então não é que ele, o médium que faz desdobramento, fica em êxtase. Esses que conseguem desdobramento, que são muito poucos, raros, muito poucos desses que conseguem o êxtase. O êxtase é uma coisa muito rara, né? Porque no êxtase o corpo fica duro, fica como uma pedra, né? Ele fica gelado, né? Porque o afastamento do perispírito, do médium que chega ao êxtase, é bem grande. Ele vai para uma distância muito grande e para regiões muito diferentes. Geralmente, evidentemente, regiões boas, né? Regiões agradáveis, né? Que é o processo de prática do bem, do espiritismo, do crescimento espiritual. Ele vai para áreas boas, áreas agradáveis. E o corpo, então, fica bem sem vida, né? Fica gelado. Tá? Essa condição, então, pode acontecer dele não querer voltar, né? Acontece ele não querer voltar. Então, precisa que o dirigente que está ali acompanhando essa condição tenha o cuidado, né, de acompanhar e saber dessa necessidade de chamar esse perispírito para retornar ao corpo, né? Então, chamar com calma, chamar insistentemente, quando ele percebe que aquele médium que atinge o êxtase está querendo ficar por lá mesmo, está muito entusiasmado com o lugar que ele está vendo, né? E geralmente, embora sejam poucos os que têm essa condição, ele vai voltar, normalmente ele volta, né? Ele vai lá, vê regiões muito maravilhosas e volta e fala, né? Ou fala de lá mesmo, já usa o corpo dele para falar. Mas se acontecer, então estou falando aqui, né? Porque faz parte do nosso conhecimento. Se acontecer ele não querer voltar, então precisa ser chamado insistentemente
para que ele volte, né? Que é o caso que eu contei aqui do dentista de Jacareí, né? Que ele começou a praticar anestesia, porque quando há desdobramento, o corpo fica insensível. Pode ser feita uma cirurgia, eu não sinto dor, né? Não tem problema. Um corte, né? E esse dentista fazia isso e aconteceu de um paciente não voltar ao perispírito. Teve que ficar chamando bastante tempo para que ele voltasse. Mas ali, sabendo que é assim, a pessoa que foi lá, né, que eu trabalhava com ele, sabia como esse processo e ficou insistente, chamando com calma, com tolerância, com persistência, muita paciência, até que o perispírito voltou. Tudo bem? Alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa a, a colocarem? Fique à vontade. O importante é que vocês acompanhem bem essas explicações, essas áreas tão importantes, né? Nós vamos buscando trazer, né, essa consciência, né? Nós estamos trabalhando consciente, né? E aí, saber essa diferença, né, do ego. Por isso o egoísmo, né? O egoísmo, ele é fruto desse ego, né? Esse ego, ele é tão eficiente no ter as informações que ele, então, desenvolve esse comportamento egoísta. Então, a pessoa sabe o nome dela, não precisa lembrar, né? Como é que é meu nome? Onde é que eu moro? Então, essas são coisas que estão ali prontas. E a pessoa começa a usar isso com habilidade, com astúcias, né? Porque assim como tem a atenção, tem a concentração, esses recursos do nosso consciente, ele tem certas habilidades, tem a astúcia. A astúcia, então, é uma forma de conseguir objetivos. E ele começa a desenvolver o ego, a astúcia, e ele fica, então, buscando trabalhar situações a favor dele, né? Que é o egoísmo, a favor dele. Então, ele não aprofunda nos fatos, nas questões. Ele olha o que vai trazer vantagem para ele, né? Trazer benefício para ele. Tudo bem? Vamos prosseguir, então. Quando um diretor de trabalhos práticos pede concentração inicial para sua abertura, ele procura formar um ambiente adequado, obter um padrão vibratório equilibrado, sincronizável com o do plano invisível e compatível com a manifestação das entidades desse plano. Então, o dirigente que está ali, né, orientando vocês, né, que estão lá em concentração, e ele pede essa concentração, né, que é dirigir a atenção para a reunião, de forma que a atenção vai se aprimorando e chegue na concentração. Que daí, então, ele não vai pensar no que fez no dia anterior, no outro dia, e nem em outras coisas. Assim, foca a mente em estar ali disponível à reunião, estar disponível, fica solto, né, disponível à reunião. E o dirigente faz isso, então ele tem uma sensibilidade, né, que é influenciada pelo plano espiritual, que está trabalhando na reunião. Então, na reunião tem um grupo de espíritos que estão ali trabalhando junto com os médios. E esse grupo espiritual, então, influencia o dirigente, e ele, então, pede consideração. Essa voz dele, essa transmissão, é como se fosse o plano espiritual falando com vocês. Então, ela é envolta em suavidade, em tons de vibrações boas, relaxantes, né? Que se presta a esse objetivo, ajudando cada médium a focar a sua atenção, a aprofundar a sua atenção para chegar à concentração e junto com essas vibrações que se presta através do dirigente da reunião, né? E atingindo essas condições melhores, essas condições mais favoráveis à expansão espiritual e o contato com o espírito que vai se comunicar com o médium. Tudo bem? Então, vamos prosseguir, não vendo nenhuma colocação de vocês. Então, fechadas as portas do mundo exterior, todas as mentes emitem pensamentos afins, que correspondem às necessidades ou objetivos do momento,
E isso faz com que, entre todas elas, se estabeleça uma ou mais ou menos perfeita sintonia. Reciprocamente, elas se entrelaçam, formando uma cadeia segura, uniforme, harmoniosa, que prontamente delimita o campo do trabalho neste plano. No movimento seguinte, levantadas as mentes para o alto, fundem-se, ligam-se, entrelaçam-se as correntes deste plano com aquela, do mesmo teor vibratório, já formada no plano invisível pelos operadores do lado de lá, que se esforçam no mesmo sentido. Quando tal coisa se dá, então é que se pode dizer que está realmente formado, delimitado, sintonizado e espiritualmente protegido o campo espiritual do trabalho comum. Então, o plano espiritual está formando as vibrações em ciclo na reunião, cada médium está se concentrando, expandindo o perispírito, esse perispírito emite vibrações que se juntam a essa corrente, junto com o dirigente, então formam um campo harmônico, né? Dando as condições para que a reunião se proceda de forma útil, não venha uma entidade lá e a reunião não suporte aquela vibração da entidade, a entidade é carente, ela não vem por maldade, ela vem se comunicar, ela precisa, né? E aí o grupo se desequilibra, não, ele está fortalecido, né? Ele formou esse conjunto de fortalecimento. Vem uma entidade elevada a dar uma comunicação, o grupo então se atrapalha, não, ele está fortalecido, ele recebe essa entidade, dá uma comunicação, está elevada, né? E dá a comunicação. Então, é uma condição da reunião mediúnica conseguida com essa educação, com esse conhecimento que nós estamos tendo e com a prática de desenvolver a consultação e estabelecer essa harmonia que é a condição da reunião para se estabelecer, tanto para receber um espírito que vai ser pesado, né, como para receber uma entidade elevada que requer condições de ter uma recepção da sua mensagem, sua comunicação. Tudo bem? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Quando na fase assistencial do trabalho, precisando levar socorro ou prestar auxílio espiritual a qualquer necessidade, o diretor pede consideração, visa fazer, assim, eu estou lendo novamente, eu já li isso aqui. E quando finalmente, ao término do trabalho, o diretor pede consideração para o encerramento, o ambiente representa uma maravilhosa eclosão de fluidos suaves e de luzes que sobem para o alto em ações de graças e do alto recebe em receptividade admirável bênçãos e espiritualidade para todos. Então, no final da reunião, estabelece essas vibrações, né? E vem, então, essa comunicação final, né? Essa prece, né? Dando, então, esse benefício das vibrações recebidas, né? É evidente que cada médium, né, vai ter feito esse esforço da concentração. Então, a atenção, a concentração é um esforço. Ter dado comunicação, perceber as vibrações dos entidades que se comunicam. Então, há um cansaço físico. O corpo cansa, né? Mas num bem-estar, numa realização benéfica, fortalecedora, gratificante, né? Gratificante. Então, há o cansaço, mas há esse bem-estar, essa condição gratificante de ter prestado esse trabalho, estar ali disponível, conseguido essa realização tão preciosa que a doutrina espírita permite ser realizada, né, com essa organização. Até nós estávamos referindo, não criticando, né, porque realizações são boas, né, as religiões de Umbanda, Quimbanda, eles não têm esse processo de formar a concentração, fazer estudo, treinamento, tudo só fazer a educação mediúnica lá. Eles usam tambores, né, e danças, e aí o médium dá a comunicação. Então lá os médiums não dão comunicações longas.
diálogos. Eu estou aqui porque eu estou indo na minha casa, eu vou lá e ninguém mais me entende, ninguém mais escuta. Então, aí o dirigente, através do médium, que está preparado, né, está tendo esse estudo, esse treinamento, está preparado, dá a passividade, a entidade fala para o dirigente, eu vou lá na minha casa, ninguém me escuta. O dirigente fala, mas você já percebeu que o seu corpo está diferente, e levando a entidade a entender que ela desencarnou. Nas reuniões de Umbanda, não criticando, né, porque é outro processo, não tem essas comunicações, não chega a esse nível de diálogo, porque não há esse exercício. O encaminhamento do desenvolvimento dos médiuns não tem esse processo que nós estamos tendo. Como é importante esse estudo, o quanto é importante esse conhecimento para realizar a doutrina espírita criada por Allan Kardec. Então, Kardec escreveu, essas reuniões foram criadas por Allan Kardec, né? Que possibilita a educação, o conhecimento e o diálogo das entidades, né? E lá não desmerecendo elas têm sua maneira de ser, né? Mas mostrando a diferença, né? Quanto é importante esse estudo que nós estamos fazendo, essa educação, para que ser a prática da doutrina espírita, né, útil no sentido de estabelecer diálogos com diversas entidades, de diversos níveis, possibilitando um resultado fortalecedor, que é gratificante para vocês. Né? Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora vamos para o capítulo 27. Como é que está o tempo aí? Temos capítulo 27, que é modalidades de trabalho. Então, agora nós vamos ver as modalidades que vão se desenvolver na mediunidade. Né? A primeira, então, efeitos físicos. Os médiuns dessa classe, como se sabe, se caracterizam pela circunstância de fornecerem fluidos pesados, ectoplasma, para a manipulação dos diferentes efeitos visíveis a olho nu, como sejam transportes, levitações, moldagens, materializações e outros como voz direta e etc. Esses médios de efeitos físicos são muito raros, né? Que é uma atividade que, como a reunião mediúnica tem a psicofonia, a psicografia, tem a audiência, então estabelece diálogo. Já os efeitos físicos, acontecem fatos, né, que impressionam, a levitação, o desdobramento, o transporte, né, as materializações, né, mas elas não têm um diálogo, né, o diálogo é mais importante, né. Então, por isso, esses médios de efeitos físicos são raros, as reuniões de efeitos físicos também são raras, né, porque aí o médium que tem essa capacidade, ele tem uma quantidade de fluido maior do que os médios comuns, né, da mediunidade. Essa quantidade de fluido não é necessária para as comunicações mediúnicas nas reuniões. Quando ele tem, então, esses fluidos a mais vão ser emitidos pelo médium, através da boca, dos olhos, dos ouvidos, né, do nariz, e formar, então, o ectoplasma, esse ectoplasma em grande quantidade, que dá as materializações, né, que dá os transportes, né, dá a levitação, porque esses fluidos são capazes de anular a gravidade, a força da gravidade. Então ele pode ele mesmo se levitar, ou ele fazer uma mesa levitar, ou fazer uma outra pessoa levitar, ou pode materializar alguém, né? Todas essas realizações são com esses fluidos. Quem tem essa capacidade de emitir fluidos em grande quantidade. É evidente que se o médium se dedicar, ele vai podendo trabalhar nessa área, mas não é esse o caminho. O caminho é a pessoa identificar a mediunidade, que é geralmente a psicofonia, a psicografia, a audiência, todas as mediunidades, e é uma realização de grande significado, de alto porte, para benefício das entidades e para prestar a missão de cada um de vocês. Né? Se tiver fluidos a ponto de gerar efeitos físicos, já é outra área que a pessoa vai, então, trazer, então, possibilidades dessas realizações aqui. Claro, ficou claro?
tá bem definido, separado, vocês possam compreender bem, né, e saberem dessas diferenças, né, para que a gente dirija a mente, né, para esse desenvolvimento, essa educação. Então, continuando, são esses efeitos que constituem o quadro da fenomenologia, campo muito vasto e interessante do espiritismo científico. Pela própria natureza dos trabalhos que executam, esses médios são muito suscetíveis de se corromperem e fracassarem, seja porque lidam com elementos inferiores, seja porque, por muito disputados, ficam mais facilmente expostos à vaidade e interesse material. Então, nós já estudamos esses efeitos físicos, né? Então, o médium que tem essa capacidade, ele é muito solicitado, né? Porque as reuniões, as comunicações, são reuniões que envolvem a consciência, né? O consciente de saber que aquelas entidades foram ajudadas, né? É um trabalho precioso. Já esse aí vai ser ver materialização, né? Ver levitação. Então, é algo mais de espetáculo, né? Então, os médicos são chamados para dar espetáculo, né? E também para a experimentação científica, né? Por que está conseguindo levitar? Por que está aquela pessoa conhecida ali, já desencarnada, materializada, né? Então, estudos científicos são usados por esses médicos para que a ciência, né, vá se convencendo de que esses fatos acontecidos na mediunidade e na materialização são fatos que têm fundamento científico. Por isso, o Espiritismo é filosofia, ciência e religião. A ciência é da área da mediunidade. Então, esse processo da materialização, desdobramento, da levitação, da materialização, nós estamos aqui sabendo como que acontece. Isso é científico, né? Assim como ferver a água a 100 graus, sempre vai ferver a 100 graus, quando há a materialização ou há um médium que deu esse fluido. Nós sabemos disso, né? Não vai acontecer a materialização de uma entidade se não houver um médium para fornecer esse fluido. E até nós sabemos que o plano espiritual, às vezes, precisando de fazer uma materialização e não tendo, ou mais comumente, não é materialização, seria levitação de panela, de mesa, né, que acontece nas casas, eles pegam fluidos, às vezes, de mais de um médium, né? Do médium da casa que está ali, geralmente, e de mais médiums para fazer esses fatos. Por quê? Para despertar a nós, para despertar as pessoas, que nós estamos aqui filhos de Deus, dentro desse processo onde existe um plano espiritual que está aí convivendo com a gente, e para nós despertarmos nossa realização que se destina a esse crescimento espiritual. Essa é a principal função da nossa vida, né? Tudo bem? Está claro? Podemos então prosseguir? Em trabalho de desenvolvimento dessa espécie, exige-se, desde logo, a necessária concentração, não sistemática e permanente, mas periódica e alternativa, segundo as instruções dos referidos operadores. Conquanto a assistência também o forneça, o médium é, todavia, o elemento principal da doação de fluidos anímicos e deve sempre ser colocado em posição cômoda, sem tensão muscular, em local preparado e separado, e sempre que possível inclinado ou deitado. Então, os fluidos que estão sendo usados nessas reuniões de materialização, de levitação, de transporte, né, são dos espíritos, mas principalmente do médium, porque esses fluidos têm que ter o animismo que os espíritos não têm, eles não estão no corpo físico. Só o corpo físico que dá animismo ao perispírito, aos fluidos emitidos pelo médium.
os espíritos não têm o animismo, porque ele se dirige e se liga à nossa vida física da Terra. Então, aqui, eles pegam os fluidos deles, junto com os do médium, que tem essa capacidade de emitir grande quantidade de fluido, sendo que do médium tem o animismo que vai ser possível realizar os desdobramentos, as levitações, os transportes, né? Passar um objeto pela parede, ou trazer flores de fora para dentro da sala, através desses fluidos que o médium emite, possibilitando essas realizações. Então, não havendo nenhuma colocação de vocês, estamos aí abertos à troca de ideias, né? Nós vamos prosseguir aqui na próxima parte, que é, como é que está o tempo aí? Até meia hora, né? Meia hora. Não são aconselháveis mais de 4 sessões por mês, visto ser exaustiva quase sempre a doação de fluidos e porque as condições emocionais dos médios incipientes não permitem com regularidade e eficiência a recuperação da energia doada. Momentos antes do encerramento dos trabalhos, por intervenção dos operadores invisíveis. O médium tanto pode permanecer em transe como em vigília durante todo o trabalho ou parte dele, e isto nada importa quanto aos resultados, desde que tenha ele realmente capacidade própria de fornecimento de fluido. Então, os médicos que trabalham nessa área de efeitos físicos, né, que tem os fluidos em grande quantidade, descansam mais. Vocês, normalmente, né, poderá ter algum médico de vocês que tem esse dom, mas normalmente, então, faz trabalho de psicofonia, psicografia, audiência, há um cansaço. Mas o médium que tem a capacidade, o dom de emitir fluido e fazer materializações, ele cansa muito mais. Então, se vocês conseguem ficar, digamos aí, 1 hora, ou até mais, trabalhando, o médium que emite fluidos para a materialização já não consegue, ele tem mais desgaste. O esforço que ele faz é maior. Então, ele, dentro de um certo tempo de realização dessas reuniões, é evidente que às vezes a reunião pode demorar 2 horas, mas o tempo que ele trabalhar emitindo fluidos para que a materialização de processo, ou a levitação, ou o transporte, esse tempo tem que ser pequeno, porque nesse tempo há um desgaste grande no médium. Ele precisa recuperar as energias, sair da concentração para se restabelecer. Né? Tudo bem? Tudo claro? Então vamos prosseguir. Aqui agora ele vai tratar da psicografia. O desenvolvimento mediúnico desta espécie pode ser feito em conjunto com outros trabalhos, colocando-se, porém, o médium, sempre que possível, em lugar separado, mas dentro da corrente geral. Deve ele acompanhar as concentrações comuns, tendo à sua frente, sobre a mesa, papel e lápis. À medida que for sentindo impulsões nos braços e nas mãos, deve ir se utilizando no correr dos trabalhos desse material à sua disposição. Esta é uma forma de mediunidade em que o animismo toma muito lugar, bastando que o médium focalize sua atenção sobre as mãos e o braço para que desande logo a rabiscar coisas quase sempre incompreensíveis, confusas e desordenadas. Então, o médium que vai perceber que ele tem a capacidade de psicografia, ele poderá fazer parte do grupo, está ali todo mundo sentado, aquela quantidade de médios na mesa, né? E ele fazer parte desse grupo. Ou fazer separado. Então, está dizendo que há uma possibilidade de ele ficar separado, né? Mas, sempre aqui, ressaltando que ele está separado, mas dentro da corrente geral. Essa corrente geral, né? Eu vou perguntar para a Ercília, né?
Se tem uma referência a essa corrente que é formada na reunião, essa corrente geral se refere à corrente geral formada por médiuns, formando aquela corrente que nós aprendemos como é, da mãos dadas, né? Ou se é a corrente espiritual só. Então, Samuel, é a corrente que nós temos no nosso centro, na nossa casa, ela é feita única e exclusivamente na Câmara de Passes, tá? Ela é feita justamente para se atribuir o passe. A corrente que pode ser feita no auditório são dos médiuns que ficam ali fora com pensamentos positivos, né, com pensamentos elevados, para que formem uma corrente, mas não de mãos, mas sim de pensamentos, de vibrações. Então, os próprios médicos que estão ali na mesa formam a corrente, né? Uma Isso. corrente É que geralmente quem fica na mesa, quem faz um trabalho com a mesa é a Dona Rosa. A Dona Rosa tem sim médios que ficam na mesa e médios que ficam sentados nas cadeiras na frente, que formam essa corrente mediúnica durante o evangelho que ela faz. Tá? Nas demais atividades da casa, ela é feita só com preleição e a corrente ela é feita nas câmaras de passe. a corrente especificamente de mãos dadas é na Câmara de Passe. Isso. Essa aí que é A feita na reunião única que mediúnica, faz fora é a Dona Rosa. sim, ela que faz. Ela faz fora e dentro da câmara de passe também. Sim. Na reunião mediúnica é um grupo de médicos que fica em consideração, né, para que forme a corrente de auxílio ao andamento da reunião. Isso. Tá certo? Então, espero que todos tenham entendido, né? Essa referência aqui à corrente que estava dizendo aqui, que fique claro então para todos, né? Para esse aproveitamento aqui do que estamos estudando. Né? Então, prosseguindo, nós temos agora a vidência e a audição na psicografia. Na psicografia já vi, agora a vidência e a audição. O desenvolvimento dessas duas formas mediúnicas se opera também em sessões especiais, reservadas, sendo unicamente necessárias, no nosso plano, a presença do médium e a formação de uma pequena corrente de 2 ou 3 pessoas. Os entendimentos com os operadores invisíveis poderão ser feitos com o emprego das próprias faculdades e desenvolvimento que irão sendo assim mais intensivamente exercidas desde o princípio. Então, o médium que tem essa tendência da vidência e da audiência, né, ele, então, é levado a fazer um exercício parado. E aqui, então, fala que esse exercício é acompanhado de uma formação de uma pequena corrente, de 2 ou 3 pessoas. Aqui volto a passar a palavra para a Cília. Então, tem uma corrente que vai assessorar o médium e for desenvolver a vidência e a audição, né? Isso. No caso, ocorre esse tipo de corrente e esse tipo de trabalho, geralmente nos exames do pessoal da Escola do Evangelho, que a gente faz essa corrente para atribuição de notas de cada aluno da escola. Então, é feita essa corrente e com os médiuns que são que têm evidência e audição para atribuir as notas aos alunos das escolas. E também depois para exame espiritual. Sim. Porque nesse trabalho se tem audição
porque ele acaba transmitindo as mensagens que vão para as cadernetas. Anotações, né? Anotando na caderneta, né? Isso. Então, essa forma de fazer o trabalho é uma forma que é praticada, mas não é praticada exatamente igual em todas as casas, né? Então, para entender isso aí. Porque tem casa talvez faça isso na reunião para desenvolver a mediunidade de evidência, de audição. Outra casa não faz, não usa especificamente esse modo, usa um pouco diferente, né? Então, precisamos entender que aqui é um livro feito por Bigamon, que vai ser aplicado nas casas em função do que a casa tem mais facilidade, o interesse em montar dessa forma. Então, há uma certas variações, precisamos entender isso, né? Então, seu Léo, por exemplo, tem uma casa em Caraguatatuba que eu conheço, por isso eu posso falar. Lá não, lá a gente faz a corrente, né? A corrente ela é feita e aí os trabalhadores ficam na mesa e cada um vai tendo a psicografia ou vai fazendo o fono, vai dando passividade, vai falando e outros vão tendo visão. Então, é feito num conjunto. Lá é um trabalho diferenciado do daqui da nossa casa, do irmão Rodolfo, tá? É uma outra linha de trabalho, certo? Aí inclui isso que foi dito pelo Edgar Amon, dessa corrente na mesa, onde os trabalhadores, né, de vidência e audição vão tendo e vão falando e vão colocando aquilo que eles estão recebendo ou vendo. Perfeito. Então, vocês ficam sabendo dessa prática, né? Já sabem que tem esse modo de se organizar. E a casa que nós estamos não tem uma maneira que usa esses ensinamentos, esses recursos, né? Da forma que ele estabeleceu através das suas práticas dos trabalhadores, né? E então vocês vendo um médium que tem a tendência à evidência, né? Ele poderá ser levado a essas práticas, né? Que aqui tem na casa. Agora, ele vai desenvolver, pode ser que não desenvolva, né? É uma questão que não é que chegar lá vai se transformar o médium em vidente, né? E sim vai dar sustentação através desse recurso, sendo colocado aqui, que tem aqui na casa, da forma que ela se organizou, para ajudar que o médium desenvolva essa mediunidade da evidência ou da audiência, conforme está aqui explicado, né? Então, seu Léo, já aconteceu, por exemplo, nosso grupo de médiuns, né, que a gente aplicava o passe, aí na casa do irmão Rodolfo, a gente tinha a Juliana, e a Juliana é vidente. Eu sou sensitiva. Então, a gente trabalhava junto na Câmara de Passes. Quando a Ju via alguma coisa e eu sentia alguma coisa estranha, a gente comunicava o dirigente da, da Câmara de Passe que estava vendo alguma coisa diferente que a gente precisava harmonizar novamente, ou que a gente precisava dar mais atenção àquela pessoa. Então, depende da situação. Então, ela é canalizada, no caso, para os passes padronizados ou para assistência. Tá? Entendi, certo. Então, através dessa capacidade do médium estar ali, dá um encaminhamento para percepções dos médiums, né, de questões que precisam ser tratadas ali durante o andamento da prática dos passes, né, fazendo um trabalho voltado para a harmonização do ambiente e da condução do trabalho, né. Então, prosseguindo, alguém tem alguma questão a colocar, alguma citação ou algo que
deva ser melhor esclarecido, melhor trabalhado, fique à vontade, né? Para que todos tenham bom aproveitamento e boa aplicação aqui do estudo, né? Então, prosseguindo, nós temos as projeções telepáticas. Não, aqui, se tratar de evidência, os protetores irão projetando metódica e progressivamente os símbolos e os quadros interpretativos, e se tratar de audição, procurarão fazer-se ouvir pelos médiuns. As projeções telepáticas superiores são sempre sonoras e luminosas, de modo que podem ser vistas pelos videntes e ouvidas pelos audientes. Ver e ouvir os pensamentos são expressões correntes no plano invisível. Então, a pessoa que desenvolve evidência, ela vê primeiro símbolos, né? Está colocando aqui, são símbolos, são formas que vão estabelecendo uma consciência do médium que ele tem esse dom, né? E nessa visão desses símbolos, dessas formas que ele vai vendo, ele vai, então, fortalecendo essa condição. Aí o plano espiritual envia, né, figuras luminosas, ampliando essa capacidade. Então, esse processo vai se projetando, porque essa condição telepática, né, se refere a esse exercício, né, de um trabalho espiritual trazendo uma consciência no médium dessa capacidade. Então, ele sabendo disso, ele está ali numa reunião, ele então se percebe visão de certas formas, certas figuras que se destacam, né, nesse momento. Ele então, pelo estudo que estamos fazendo aqui, sabe que ele está sendo trabalhado, né, para esta área, para esta precisão. Então, trazendo então uma informação para a direção do trabalho, né, desse fato, né, levando então, por exemplo, um exercício mais aprimorado que nós vemos aqui, né, através de talvez uma corrente, né, que se forma para trabalhar melhor o médium, ajudando no desenvolvimento desta área, né. Nós temos essa condição do Chico Xavier, que desenvolveu essa área, né, que nós sabemos, né, que ele então foi lá ver o trabalho do Peixotinho, e o Peixotinho então tinha essa condição de evidência e de materialização. Então ele emitia fluidos e materializava diversas entidades. E depois então o Chico começou a trabalhar com o Peixotinho. E vocês verem então a qualidade mediúnica, né? Então, enquanto as materializações do Peixotinho eram materializações de entidades, mas de forma a parecer-se com o nosso corpo, assim, nossa condição, as do Chico Xavier eram luminosas. Então, as entidades que se materializavam com os fluidos do Chico Xavier eram luminosas, mostrando então essa condição que o Chico Xavier tinha, né, de trabalho com a área mediúnica. E durante, acho que foram 3 meses, né, que ele trabalhou nessa área, o Emmanuel permitiu que o Chico Xavier usasse esse tempo para essa atividade. Até que no final ele se materializa, né, o Emmanuel se materializou como romano, né, com aquela roupa de senador romano que ele descreve há 2000 anos, né, no Publius Lentulus, que ele chamava, né? E até tinha uma tocha na mão, mostrando a capacidade da materialização do Chico Xavier. E comunicando que a partir daquele dia estava encerrado o trabalho de Chico Xavier nessa área e ele voltaria então ao seu trabalho principal, que era
a psicografia, né? Enfim, essa condição do Chico Xavier é auspiciosa, ela é muito voltada de recurso. Inclusive, tem vários médiuns que acompanhavam o seu trabalho, iam lá com frequência, e ficam hoje, né, como apóstolo, contando desses fatos acontecidos, né, como esse da materialização. A Sheila, né, ela se materializou e operou o Divaldo, né? O Divaldo ficou sem voz uma época, no começo da carreira dele, e ele vai lá ao Chico Xavier, o Chico Xavier então se concentra, fica lá em repouso, conforme está dizendo aqui, os fluidos do Chico Xavier são emitidos, né? E o Divaldo vê a Sheila na sua frente, né? Com roupa de enfermeira, que é a roupa branca. E ela, então, fala para ele se ele tem fé, né? E ele fala, então, que tem fé nela, que tem fé em Deus, né? Que ele vai ser curado. E ela, então, faz um corte na garganta dele, uma ação na garganta dele. Ele sente uma certa dor, né? E ali, ele, então, se refaz, né? E a partir daquele dia, nunca mais ele teve problema na voz. Nunca mais teve cansaço nas cordas vocálicas, nunca mais teve problema. Então, através então, desse recurso, que é a materialização, que geralmente é usado para certo espetáculo, né? Ou então para a experiência científica, mas aí, nesse caso, o Chico Xavier se presta, então vem a capacidade dele, né? Uma materialização com o objetivo de fazer um tratamento, né? De volta que, com esse benefício, pôde desenvolver o trabalho dele grandioso, né? Porque foi no começo da carreira dele, né? A partir dessa cirurgia que a Sheila fez com os fluidos do Chico Xavier, né? Desenvolveu todo esse trabalho grandioso dele. A ponto até de nós termos um depoimento desses que acompanhavam o trabalho do Chico Xavier, que é muito, muito, muito impressionante, muito interessante, né? Mostrando a qualidade do trabalho dele, que é o Adelino da Silveira, que nós temos depoimento na internet, e temos livros dele, só procurar Adelino da Silveira, só encontrar vários livros sobre Chico Xavier. Que ele estava numa ocasião na casa do Chico Xavier, e aí foi já próximo do desencarne dele, próximo do ano 2000. E ele, então, em determinado momento, pediu para o Adelino da Silveira que o levasse para a cama, que o Chico Xavier estava fraco, né? Já estava em condições de dificuldade de movimento. Então, o Adelino prontamente, né, se dispôs a ter esse trabalho, essa possibilidade, essa oportunidade, né, de ser útil ao Chico Xavier, de ser tão grandioso, e apoia e leva o Chico Xavier para a cama, e ele se senta e se apoia no travesseiro, e aí Chico Xavier pede para o Adelino tirar o sapato dele, o sapato do Chico Xavier. E ele então se ajoelha, né, o Adelino, aos pés do Chico Xavier, e tira o sapato do Chico. E aí então o Chico pede para tirar a meia dele também, a meia do Chico Xavier. E ele está ali agachado, está ali ajoelhado, né? Ele está ajoelhado nos pés do Chico Xavier, tira a meia. E se espanta, porque ele vê em cada pé do Chico Xavier umas manchas roxas aqui na parte de cima, né, do peito do pé do Chico Xavier. Uma mancha roxa em cada pé. E ele, então, nesse que é a sensibilidade e a mediunidade, percebe que ali está repetindo o que Chico Xavier tinha com frequência em citações que ele fazia de contatos com Jesus. Então, Chico Xavier tinha
uma elevação tão alta que ele tinha contatos com Jesus, através do plano espiritual. E aquelas marcas nos pés de Chico Xavier eram as lembranças das marcas dos cravos que foram fincados nos pés de Jesus. O Adelino soube naquele momento, né, vendo aquelas marcas roxas. E então, o Chico Xavier conversando com ele, na sequência, Chico Xavier mostra as mãos dele, Chico Xavier, também tem as marcas roxas nas mãos de Chico Xavier. Tamanha sintonia que ele atingiu de Chico Xavier com Jesus. Assim como Francisco de Assis, que também aconteceu isso com Francisco de Assis, que ficou com as marcas dos cravos nas mãos, os cravos que foram fincados na mão de Jesus e nos pés. E agora então Chico Xavier está com aquelas marcas roxas nas mãos, e o Adelino então percebe que as marcas roxas são mais roxas na palma da mão do que nas costas. São menos roxas. Inclusive, demistificando uma área que diz que Jesus não recebeu os cravos nas mãos, e sim nos pulsos. Até tem uma área que diz que Jesus foi só amarrado. Então, esse testemunho de Chico Xavier mostra que os cravos de Jesus foram aplicados nas mãos de Jesus. E ele, Chico Xavier, nessa sintonia, nesse trabalho grandioso que ele atingiu, nesse nível tão evoluído que ele chegou, tinha essa sintonia a ponto de se dar esse fato para expressar a elevação desse ser tão grandioso que nós tivemos entre nós, né? Espero que tenha tido bom proveito nesta aula do dia de hoje, né? Para a nossa aprendizado, para a nossa melhora. E quero que os queridos companheiros, queridas companheiras, estejam com essa compreensão da aula, que nós agora estamos com 6 minutos apenas, né? Vamos então encerrar para começar o capítulo 28 na aula que vem, né? Que é da doutrinação, né? Então, se quiserem fazer alguma colocação, ou apresentar algo, fique à vontade, para que a gente se beneficie aprendendo com vocês, né? Que estou aqui para aprender também, né? Para que vocês acrescentem colocações e informações preciosas. Então, não tendo nada, encerramos a aula aqui com satisfação, com alegria de ter estado com vocês, que para mim é uma coisa significativa, esse contato, e esta hora que fico, essa hora e meia, com a preciosa companhia de vocês, né? Que tenham um bom fim de semana, boa noite a todos, que haja uma boa continuidade da noite e dos dias que se virão até a nossa próxima reunião de estudo. Boa noite, e fique com Deus. Vou fazer a prece de encerramento e aí eu desligo. E levando nossos pensamentos a Jesus, ao irmão Rodolfo, que nos ajude, que nos ampare, para que possamos ter sido úteis a todos os companheiros que nos ouviram, para se beneficiarem com este que é a nossa busca da compreensão, a educação nossa mediúnica de cada mente, de cada psiquismo, para benefício do trabalho que a doutrina espírita proporciona, em ser útil para a evolução de cada entidade que se faz necessária, de cada entidade que se comunique com a nossa condição de aprendiz que somos, nas noites que vamos nos reunir. Assim seja. Então, boa noite a todos. Até a próxima.